E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancares, e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Jeremias capítulo 1, versículos 9 e 10. Graça e paz a todos. Nesse vídeo, eu quero falar sobre como você pode destruir a falsa imagem criada pelo inimigo. Porque nós já sabemos que vivemos em um mundo que jaz do maligno. Porque, por meio do pecado de Adão e Eva, ele recebeu legalidade para criar uma falsa realidade. Já falei isso várias vezes. Então, nesse exato momento, existem duas realidades sendo geradas. Existe a falsa realidade criada pelo inimigo e a verdadeira realidade que é criada por Jesus Cristo. Uma é a realidade da carne e a outra é a realidade do Espírito. Então, se nós estamos inseridos em um mundo que jaz do maligno, como é que nós fazemos para sair dessa falsa realidade? Através de Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, o Messias, nós recebemos um Espírito recriado e através do Espírito nós podemos quebrar, destruir essa falsa imagem, essa falsa realidade. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aqui está falando não só do pecado da carne em si, mas também da realidade que ela gera, que é falsa. E aí o que acontece? Essa falsa imagem que você tem de si mesmo, ela foi construída desde a sua infância. Tudo que você já viveu, tudo que você já ouviu, todas as situações pelas quais você já passou, formam quem você é hoje. Por mais que você não lembre de tudo, mas isso fica gravado em você. Então a realidade que você está agora, olha ao seu redor, tudo que você está vivendo nesse momento, o lugar que você está, a casa, o sofá ou a cama, ou na rua, eu não sei onde você está, eu não sei qual é a sua realidade, mas o que você vive hoje, a circunstância, se você passa por doença, se você passa por qualquer coisa, foi você quem criou essa realidade. É o que você é em sua alma, o que você se imagina em sua alma. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Esse versículo aqui ele é a chave de tudo. Pare para pensar, você é o que você imagina em sua alma. E aí você faz uma análise da sua vida e se pergunta, o que eu gostaria que fosse diferente em minha vida? O que eu estou passando agora que eu não gostaria de estar passando, essa situação? Para você sair da situação em que você está, e eu não sei qual é, você que vai dizer, você precisa mudar a forma como você se vê em sua alma, que é seu coração. E como é que você faz isso? Com palavra e pensamento. E aí, como eu já expliquei antes, a sua alma ela é um campo onde você vai plantar árvores. Palavras da carne são sementes da carne e vão crescer árvores da carne. Palavras do Espírito são sementes do Espírito e vão crescer árvores do Espírito. Isso você já sabe, já está cansado de saber. Então, para você mudar quem você é em sua alma, primeiro você precisa arrancar as árvores da carne, são as árvores da falsa imagem que foi criada em você desde a sua infância até o dia de hoje, e a partir daí você vai plantar sementes do Espírito, e consequentemente você vai colher frutos do Espírito. E por que isso? Vou repetir de novo o que eu falo sempre. Chega a ser até repetitivo, mas você precisa entender isso. Eu repito porque eu sei que é difícil da pessoa aplicar isso em sua vida. Por mais que ela entenda, até ela chegar em um ponto em que ela realmente para de falar palavras da carne e substitui pelas do Espírito, não é algo fácil. Por isso eu sempre repito. Se você plantar sementes do Espírito, você vai colher sementes do Espírito. Por quê? Porque não pode árvore boa dar fruto ruim e nem árvore ruim dar fruto bom. Portanto, pelo fruto se conhece a árvore. Então vamos lá. Vou voltar para o que eu li no início do vídeo.
E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Lembra que eu expliquei que você pode pronunciar a palavra do Senhor, que é a palavra que vem do Espírito, palavras da verdadeira realidade. Então ele diz para Jeremias: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. É aqui que está o segredo. Quer dizer, nem chega a ser um segredo, né? Porque está claro aqui. É por isso que eu falo que é simples. Veja aqui que Deus não falou para Jeremias: Jeremias, eu vou te dar força, eu vou te dar músculos, eu vou te dar força física. Ele não falou isso. O que ele falou? Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Por quê? Porque tudo é criado por palavra. E aí foi o que eu falei nos vídeos anteriores. Nós muitas vezes queremos resolver as coisas com nossa própria força, com a nossa capacidade humana. E aí nós não cremos na palavra do Senhor. Mas o que ele diz para Jeremias aqui? Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares. Para arrancares e derrubares o quê? As árvores da falsa imagem que estão na sua alma. As árvores que dão frutos corrompidos da carne. É isso que você tem que derrubar em sua alma. Arrancar essas árvores. E como é que você faz isso? O que foi que Deus colocou na boca de Jeremias? As palavras dele. Como foi que ele criou o universo? Com palavra. É simples de entender. Mas nós temos mente de terceira dimensão, mente humana. Nós achamos que tudo nós temos que resolver com nosso esforço. E acaba que a gente não consegue. Porque não depositamos fé na palavra do Criador. É simples. É tanto que está escrito lá, eu não vou lembrar o versículo agora, mas está escrito assim: de modo que aquilo que se vê não é feito do que é visível. Então por que a gente tem tanta dificuldade para acreditar que palavras são sementes? Porque nós não vemos. Nós precisamos ver para crer. Nós andamos por vista. Nós temos mente de terceira dimensão. Quando a gente vê algo, a gente crê. Por que você crê na doença? Porque você está vendo ela em seu corpo. Por que você crê nos problemas, na escassez? Porque você está vendo. Mas quando eu falo para você que palavras são sementes, você não acredita. Nós não acreditamos. Mas está escrito lá que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. E aí, continuando no versículo 10, está assim: e também para edificares e para plantares. Ou seja, primeiro você tem que destruir as árvores da falsa imagem que estão na sua alma. E como é que você destrói isso? Com palavra. Analise a sua vida. Pergunte para você mesmo o que eu queria que fosse diferente. Como está a minha vida hoje? Será que eu sou feliz de verdade? Qual é a falsa imagem que eu criei de mim mesmo? Analisa isso que você vai identificar quais são as árvores que você tem que derrubar. Você identificando, você vai saber quais palavras usar para derrubar aquela falsa imagem. E, consequentemente, você vai estar plantando novas árvores na sua alma. Novas sementes que são do Espírito, sementes incorruptíveis. Entender o que é aceitar Jesus Cristo é liberdade. Você aceitou o Messias, você recebeu um Espírito incorruptível, um Espírito recriado. E aí é como se ele dissesse: toma minha palavra, planta na sua vida o que você quiser. Crie a realidade que você quiser baseada no Espírito. Mas o que nós preferimos? Nós preferimos acreditar no que estamos vendo. Nós preferimos continuar pronunciando as palavras que são da falsa realidade da carne. E aí, por mais que você aceitou ele, a lei dele não falha. Então, se está escrito lá que o que o homem semear, isso colherá, mesmo você tendo aceitado o Messias, você pode estar vivendo uma falsa realidade, porque você está semeando isso. A lei de Deus não é igual à lei dos homens, que você vai achar brecha. A lei de Deus é simples
e objetiva. Semeou na carne, vai colher da carne. Semeou no espírito, vai colher do espírito. É simples. Se você estiver doente, se você estiver passando por alguma enfermidade, ouça essas palavras. Comece a profetizar no espírito, comece a profetizar a cura. Agradece pela cura, mesmo sem ainda ter recebido. Mas põe sentimento: obrigado, meu Senhor, porque eu estou curado, Pai. Obrigado porque realmente eu alcancei a minha cura. Quando uma pessoa fala que ela está doente, ela põe um sentimento real naquilo. Ela sente aquilo. Mas quando é para profetizar que já está curado, você não acredita, você não sente, você não crê porque você não está vendo. Então por isso que eu falo, profetiza, porque isso vai começar a crescer em sua alma. Isso vai começar a derrubar a árvore da falsa imagem. Profetiza em todas as áreas da sua vida. Se pergunte: o que eu quero hoje? O que eu mais queria hoje para minha vida? Profetiza, é simples. É tanto que aqui, continuação, no versículo 11 até o 12, ainda está escrito assim: ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Está entendendo o que é profetizar no Espírito? Você está entendendo o que é profetizar a verdadeira realidade que o Messias está criando? Ele está vendo tudo o que você fala. E pode ter certeza que isso vai se cumprir em sua vida. Pode ter certeza disso. Porque não é homem quem está falando isso. Não é ser humano, não é pecador. Mas é aquele que criou todas as coisas que há no céu e na terra. E ele não falha. Então, resumindo, pense isso. Você tem uma alma. Essa alma cria a sua realidade. E aí você pode substituir as informações que estão na sua alma para que ela crie uma realidade diferente. Veja que simples de entender. Bom, minha alma tem uma informação. Então, se eu quiser mudar minha realidade, eu só preciso colocar uma informação diferente nela. E como que eu coloco essa informação? Com a palavra, falando. É simples isso. E no tempo certo, eu vou colher esse fruto, eu vou colher essa realidade. Essa informação que eu coloquei lá vai se manifestar fisicamente em minha vida. E é isso. Deu para entender que simples que é criar uma realidade? Mas você tem que vibrar, você tem que acreditar de verdade. Você tem que crer. Profetizar incessantemente, o tempo todo. Se imaginar com a realidade do Espírito na sua alma. Porque como você imagina em sua alma, assim você é. Então, eu espero que você compreenda isso. Que realmente você passe a profetizar. Que realmente você pare de acreditar na falsa realidade e crer na verdadeira, que é Jesus Cristo. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Até o próximo.